Boa noite, testando o som. Testando o som, 1, 2, teste som, professor Anderson. Boa noite, caros alunos. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Testando o som. Participantes. Sugestão de leitura. Oppenheim e a bomba atômica, de George Sahar. Introdução. Oppenheim é mais lembrado atualmente como o pai da bomba. Foi ele quem dirigiu o maior grupo de intelectuais já reunido em qualquer época para produzir a primeira bomba atômica nos laboratórios secretos de Los Alamos, nas remotas montanhas do estado do Novo México. Muitos também se recordam dele como cientista morto prematuramente, perseguido até o túmulo por um caça às bruxas comunista. O que, com muita frequência, se ignora, além disso, é que Oppenheim deu importante contribuição à fase inicial da mecânica quântica e publicou um dos primeiros modelos teóricos de um buraco negro. De tempos em tempos, Oppenheim foi também um professor carismático que inspirou uma geração de físicos americanos. Mais tarde, foi diretor do Instituto de Física Avançada em Princeton durante quase 20 anos, na época em que gigantes como Einstein, bem-vinda, Cleonice, como Einstein, von Neumann, Gödel, ali trabalhavam. Boa noite, tudo bem, Cleonice? Boa noite, professor, tudo bem com você? Tudo jóia, como é que está Itajubá? Tá bem, pouco a pouco voltando ao normal, mas ainda tá meio restrito ainda, né? Devido ao Covid, mas tá indo bem. E fazendo frio? Tá frio, professor. De madrugadinha chega 13, 10 graus. Olha, ô Cleonice, para você até que tá sendo bom, né? Você não tá tendo custo com transporte. Ah, isso é verdade, professor. De casa é bem mais tranquilo. Porque realmente, nesse aspecto, tem os pontos negativos, mas também tem os pontos positivos, né? Realmente. Os negativos, né? Boa noite. Aí, mas o positivo Boa é bom. noite, Jefferson. Tudo bom? Eu trabalho até às 17 e aí já saio na correria, né? Até aí fica muito cansativo, porque a gente já chega tarde, quase meia-noite, aí para no outro dia trabalhar às 7 é cansativo. É verdade. É. E você, Jefferson, como é que tá? E aí, meu amigo? Tudo certinho? Como Hoje é eu tô que assistindo tá? aula na casa da minha mãe. Ah, hoje você está na casa de sua mãe? Hoje eu tô fora do lar. Quer dizer, tô no outro lar, né? Entendi, tá certo.
Tudo Então, vocês certinho? estão sabendo, né? Segunda-feira não vai ter aula, né? Por Uai, conta da alteração do feriado. O Ah, feriado professor. de 9 de julho, aqui em São Ah, Paulo. Ontem, os deputados estaduais votaram a alteração por conta de buscar aumentar a taxa de isolamento no estado de São Paulo. Aí sim. pegou o feriado do dia 9 de julho e transferiu para segunda-feira, dia 25. Ah, sim. Só que a nossa aula de segunda é à distância, sabe? É AD. Ah, Aí então nós vamos fazer à distância a mesmo. folga nossa é na segunda, né? Então, É, entendi, tá certo. já tá tudo gravado, né? Então é Uhum. melhor não perder, né? agora há pouco Mas, mesmo eu estava assistindo as aulas, aí parei para É, vir para cá. entendi. porque quando dá um tempinho a gente vai lá e vê, né? Mas aí eu sigo também os dias na segunda certinho, para não ficar atrasado, né? Ah, é verdade. É. Mas é interessante, né, Anderson, porque as disciplinas elas vão se encaixando, né? Sim, É, com certeza. é mamografia e tal, você acaba se aprofundando, assim, de certa forma, cada um de um jeito, né? A gente Uhum. vai, vai, vai aprendendo, né? Vai ser um aprendizado para todos nós, viu? Esse isolamento social vai nos ensinar muitas coisas. Verdade. Isabel, pega isso aqui. Bem-vinda. Acabaram de chegar aí a Kathleen, Sandra, Mariana. Boa noite. Ô, professor, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindas. Obrigada. Eu esqueci do cartão. Agora eu peguei para ver se eu dou. Vocês receberam os resultados da atividade online? Sim, Sim. Professor. Aonde, professor? um e-mail. Pelo e-mail. É o e-mail que você se cadastrou na hora de fazer a atividade online. Ah, tá. Eu não recebi, não. Vou ver aqui. Abre aí para vocês darem uma olhada. Tá. Mas, de um modo geral, a sala foi bem. Ó, o Douglas chegando. Boa noite, Douglas. Boa noite, turma. Boa noite. Pessoal, e as outras disciplinas, né? Eu acompanho um pouco pelo grupo, né? Essa semana vocês tiveram avaliações? A gente teve ontem do Leandro de anatomia. Leandro, né? É. Como que Ontem ele fez a avaliação com vocês? ele mandou o documento e falou que a gente podia ou mandar, ou escrever as respostas no caderno e mandar foto, ou pelo. Mandar por e-mail as respostas, né? Por e-mail mesmo. Aí ele estabeleceu um horário durante a aula. Sim. Entendi. Ele já entrou, explicou, mandou e a gente foi interagindo com ele para fazer a prova até dentro do horário que eram as aulas, porque era 4 aulas, né? Entendi. Eu estarei montando uma outra atividade online, tá? Só que eu vou mandar no domingo ou na segunda-feira. O seu manda antes para gente. Fazendo a hora online ali, que Não, mas vocês conseguem, vocês estão melhorando eu bem, sei. viu? Vocês estão de parabéns. Vocês vão bater o recorde. Das turmas que eu tive, vocês estão tendo um melhor desempenho. Professor, eu não tô achando, não. Não? Não. Achando não. Espera aí, então.
Já procurei aqui na caixa de entrada, no rascunho e tudo. Não tá no spam, Mariana? Deixa eu ver. Ah, tá. Tava no spam. Ah, tava no spam? Senão... Aham. Vou compartilhar com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, eu recebi 27 respostas, tá? Aqui tem, olha só, 10 alunos tiveram média 9, 6 Caramba. alunos média 8, 6 alunos média 7, 2 alunos média 6, 2 alunos média 5 e 1 aluno média 2. Então, o maior grupo está dentro da média, ó, 10 mais 6, 16, 16 mais 6, 22. Outro dado também interessante, 74% da sala está trabalhando, 63% avalia o ensino remoto como bom. A primeira questão, 88,9% acertou, né? Quase 90% praticamente, né, dos alunos acertaram a primeira questão, a questão número 1. A questão número 2, olha, 92,6%, ou seja, 93% da sala acertou a questão 2. A questão 3, 85,2% de acertos. A questão 4, 93% também acertaram a questão 4, né? 93%. Ô, gente, A desliga o questão áudio aí. 5, 93% também acertaram a questão número 5. A questão número 6, 93% também. A questão 7, que foi o calcanhar de Aquiles de vocês, né? Apenas 7,4% acertou a questão número 7. 52% aqui colocaram na alternativa C, 40,7% colocou na alternativa B. Apenas 2 pessoas, né, colocaram aqui na alternativa correta. A questão 8, 96,3% de acertos. Outra questão que também me chamou a atenção, além da questão número 7, né? Então, foram a questão 7, que teve um índice de acerto de apenas 7,4%. E depois nós temos a questão 9, 55,6% de aproveitamento. E a questão número 10, 51,9% de acertos, tá? Então, aí é o resultado da atividade online, a segunda atividade online que vocês fazem, né? Mas quero deixar registrado, né? Está sendo gravada essa aula. Meus parabéns pelo desempenho de vocês. Vocês estão no caminho correto. E hoje eu vou fazer a correção para a gente avaliar essas questões, principalmente essas 3 questões. A questão número 7, a questão número 9 e a questão número 10. O pessoal hoje está... É que o pessoal chega mais às 7 horas, né? Olha a Gabriela chegando. Gabriela Valente. Então, nós temos aí a presença
A Caroline também, Caroline de Oliveira, está aí. Boa noite, seja bem-vinda. Então, nós temos aí a presença, Amanda Machado, ó, chegando. A presença aí do Douglas, da Sandra, da Gabriela Valente, Caroline de Oliveira, Cleonice, Jefferson, Kathleen, Mariana Almeida Honório e Amanda Machado. Ok? Achei que eu tivesse atrasada. Seja bem-vinda. Podemos iniciar, pessoal? Sim. A Larissa aí chegando, né? Manda bala, professor. Retinho agora, tá? Então, Gabriela Machado chegando também. Os exercícios é para ser entregue hoje, professor? Oi? Os exercícios é para ser entregue hoje? Não. Ah, tá. Deixa eu ver. Vamos lá, então. Mais alguém chegando aí? Tá. Pessoal, antes de nós iniciarmos, tem um livro que uma sugestão de leitura. Chama-se Oppenheim, a Bomba Atômica, tá? É um livro bem pequeno, né? É mais assim para uma coisa importante que eu sugiro para vocês, com os meus alunos da educação básica, meus alunos do ensino médio, eu estou tentando trabalhar com eles a questão da leitura. A leitura é algo fundamental e ajuda muito para concurso público, tá? Quando você adquire o hábito da leitura, em diversos gêneros textuais, literatura, economia, textos jornalísticos e tudo mais, isso aumenta o seu vocabulário, sua capacidade de raciocínio, e é algo que enriquece, você ativa vários neurônios, né, do seu cérebro. Quanto mais regiões do seu cérebro você ativar, a sua memória melhora, sua capacidade de concentração e a sua capacidade de aprendizagem, tá? Então, Oppenheim é mais lembrado atualmente como o pai da bomba. Foi ele quem dirigiu o maior grupo de intelectuais já reunido, aí ó, o Luan chegando, em qualquer época, para produzir a primeira bomba atômica nos laboratórios secretos de Los Lamanos, nas remotas montanhas do estado do Novo México. Muitos também se recordam dele como cientista morto prematuramente, perseguido até o túmulo por uma caça às bruxas comunista. O que com muita frequência se ignora, além disso, é que Oppenheim deu importante contribuição à fase inicial da mecânica quântica e publicou um dos primeiros modelos teóricos de um buraco negro. De tempos em tempos, Oppenheim foi também um professor carismático que inspirou uma geração, a Jéssica chegando, inspirou uma geração de físicos americanos. Mais tarde, foi diretor do Instituto de Física Avançada em Princeton durante quase 20 anos, na época em que os gigantes como Einstein, von Neumann, Golden ali trabalhavam. Carreira extraordinária. Homem idem. Pessoalmente, Oppenheim era um indivíduo algo singular de grande cultura.
Quando viu a primeira nuvem luminosa em forma de cogumelo lançando sua falsa aurora sobre o deserto, olha o Michael chegando. A aurora sobre o deserto apanhou-se murmurando algumas palavras do Bhagavad Gita, referência que provavelmente escapou aos demais cientistas, generais e pessoal de inteligência ali reunidos. Oppenheimer era um homem sofisticado, mas também introvertido, capaz de inspirar grande lealdade. Era, por outro lado, na opinião de muitos, elitista e arrogante, o que não fez grande diferença enquanto tudo permaneceu restrito ao laboratório. A ciência não desenvolve a personalidade per se e tende a tornar os seus praticantes mais tolerantes em relação a tais peculiaridades do que os atores da selvagem cena social. Quando, porém, tornou-se um figurão em Washington, rapidamente cultivou inimigos políticos. Foi sua arrogância que o levou à ruína, assim como suas opiniões de esquerda, independentemente do quanto possam ter sido destrambelhadas ou ambíguas. Hopin, como era conhecido entre os amigos, permaneceu um homem dividido até o fim. Tinha orgulho de ser o pai da bomba, mas jamais se iludiu em relação ao seu terrível potencial. Então, essa é a introdução, né, sobre a vida de Oppenheimer, um pai da bomba atômica, que vai fazer parte do nosso estudo. Então, pessoal, vamos dar início às nossas atividades. Opa. A primeira questão, né, que nós realizamos da atividade do dia 15 de maio, a primeira questão que teve um elevado índice de acerto, né? Um átomo X de número atômico 92 e número de massa 238 emite uma partícula alfa transformando-se num átomo Y, o qual emite uma partícula beta, produzindo um átomo Z. Tem mais alunos chegando aí. A Caroline, tá? Então, nós sabemos, né, que esse átomo X, né, ele tem Boa noite, galera. Boa noite. Desculpe o atrasinho. Sem problema, seja bem-vindo. Então, ó, nós temos aqui o átomo X, tá? De número atômico 92. Então, número atômico. Lembrando que o número atômico, ele está dizendo que este átomo tem 92 prótons. Se ele é um átomo que está nêutron, ou seja, o número de prótons igual ao de elétrons, significa que, se eu perguntasse para vocês quantos elétrons tem esse elemento químico, você saberia me responder, dizendo que o número de elétrons é 92. Um elemento neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mais gente chegando aí, ó, o Nicolas, bem-vindo. E continuando, então, pessoal, e o número de massa, 238. Lembrando que o número de massa está concentrado no núcleo, então o número de prótons mais nêutrons vai dar 238. Aí ele emite uma partícula alfa, tá? Lembrando que quando um átomo ele emite partícula alfa, o número de massa do novo elemento químico vai reduzir 4 unidades de massa e 2 unidades de carga elétrica. Olha lá, transformando-se em um átomo Y, o qual, ou seja, esse átomo Y vai emitir uma partícula beta, produzindo um átomo Z. Aí, reflexão. Ó, mais gente chegando aí, ó, a Fernanda, bem-vinda. Aí, letra A, os átomos X, os átomos Y e Z são isótopos? Só para a gente lembrar. Isótopos são elementos químicos que têm o mesmo número de prótons.
Letra B, os átomos X e Y são isótonos. Isótonos, átomos com o mesmo número de nêutrons. Os átomos X e Y são isóbaros. Letra D, o átomo Z possui 143 nêutrons, o átomo Y possui 92 prótons. Vamos analisar, né? Então, olha só. Então, aqui eu tenho representado o elemento X, que tem número de massa 238 e carga elétrica 92, emite partículas alfa, e o novo elemento, no caso aqui o elemento X, ele vai ter o seu número de massa reduzido 4 unidades, então 238 menos 4, 234. E a carga elétrica será reduzida 2 unidades. Então, faço aqui, ó, 92 menos 2, 90. Aí, na realidade aqui, pessoal, é Y, tá? Tá? Mais gente chegando aí, o Alírio. Então, o elemento Y, né, vai ter número de massa 234 e carga elétrica 90. Aí, esse elemento Y, ele emite partículas beta. No caso de partículas beta, o número de massa não altera e o número atômico aumenta uma unidade. Por que aumenta uma unidade? Porque 91 menos 1 vai dar 90, precisa ter conservação da carga elétrica. Então, na letra A, eles são isótopos, o elemento Y e o Z, não são, porque o Y tem número atômico 90. E o Z tem número atômico 91. Então, são diferentes. Então, eles não são isótopos. Alternativa A, errada. A B, são isótonos, né? Aí, nós temos que calcular o número de nêutrons, né? Então, fazendo aqui, ó, no caso aqui do X, 238 menos 92, 146. O elemento químico Z, 234 menos 91, 143. Números de nêutrons diferentes. Então, esses elementos, eles não são isótonos. Ó. Não são isótonos. O C são isóbaros, tem mesmo número de massa. Olha lá, o elemento químico X tem número de massa 238. E o elemento químico Y tem número de massa 234. Também não são isóbaros, né? Tem número de massas diferentes. E depois, letra D, Z possui 143 nêutrons, né? Se a gente fizer a diferença aqui, ó, 234 menos 91 vai dar 143. Então, está correta. Aí, ó, Mariana Bernardo chegando. E a letra E, ele pergunta, Z tem o número atômico, né? No caso que não possui 92 prótons, tá? Não possui 92 prótons, e sim 91. Então, essa alternativa também está errada, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Ok? Então, a resposta correta, letra D. Ok? Continuando. Pessoal, alguma dúvida na primeira questão? Quer que explique novamente? Ok. Não. Questão 2.
Na transformação do urânio 238 e chumbo 206, quantas partículas alfa e quantas partículas beta são emitidas por átomo de urânio inicial? Aqui, ó, pessoal. Então, nós temos aqui o átomo de urânio. Ele emite X partículas alfa e Y partículas beta, se transformando num elemento químico chumbo. Observe que o número de massa passou de 238 para 206. E o número atômico de 92 para 82. Fazendo o balanço dos números de massa e das cargas elétricas, vamos aqui aplicar vamos montar uma equação do primeiro grau. Olha lá, 238 igual, olha o Jefferson chegando, 4x. 238 vai ser igual a 4 vezes x, 4x. 0 vezes y, 0. Mais 206. Então, eu tenho essa equação. 238 é igual a 4 vezes x mais 206. Fazendo a conta aí, pessoal, 238 menos 206, eu tenho aí, ó, 32. Para determinar o valor de x, vou pegar, então, x vai ser igual a 32 dividido por 4. 32 dividido por 4, eu chego aqui no valor de 8, tá? 8 partículas alfa serão emitidas. Vamos agora aqui, ó, balanço das cargas elétricas. Sendo x igual a 8, aplicando aqui, ó, 92, igual a 2 vezes x, mais menos 1 vezes y, mais 82. Observe que eu tenho aqui uma equação com duas incógnitas, porém, x, a gente já determinou o seu valor, vale 8. Aí, no lugar do x, eu coloco 8. Então, vai ficar 92 igual a 2 vezes 8, menos y, mais 82. 2 vezes 8 vai dar 16. 16 mais 82 vai dar 98. Eu pego esse menos y, coloco no primeiro membro, aí vai ficar 98 menos 92 e vai dar 6. 6 partículas beta. Ou seja, esse elemento químico, ao se desintegrar, transformando de urânio para chumbo, ele vai emitir 8 partículas alfa e 6 partículas beta. Dúvidas? Não. Ok, pessoal. Professor, peraí, esse Pois não. 92 aqui, o x vai ficar no 8, vai ficar x vezes 8, isso? É 2 vezes 8? Isso, exatamente. 2 vezes 8. Tá bom. Tá bom? Ô, professor, a número 1, qual que é a resposta certa? Qual letra que seria? Letra... Um instante, acho que é a letra D, né, pessoal? D, é letra D. Aí depois, se o senhor puder voltar no final para mim, porque eu não entendi muito bem ela, fazendo favor. Tá bom. Obrigada. De nada. É que é Gabriele, né? Isso. É que eu não entendi muito bem. Na verdade, eu dei uma olhadinha na correção que o senhor mandou e eu errei ela, mas só que eu não entendi muito bem o jeito que faz ela. Ah, entendi. Sem problema. Então vamos lá, Professor, você pessoal. mandou a correção? Mandei no grupo, os slides, né? Os slides estão tá. Mandei no grupo. Tá junto. Tá bom. Isso. Tá, vou explicar novamente, tá? Questão número 1. Então, na questão número 1, né? Ó, na questão número 1, ele pede... pessoal, só vou pedir para que vocês desliguem o áudio,
para não dar microfonia, por gentileza. Então vamos lá. A Miriam está chegando agora. Tá? Olha lá, um átomo X de número atômico 92, número de massa 238, emite uma partícula alfa, transformando-se num átomo Y, o qual emite uma partícula beta, produzindo um átomo Z. Muito bem. Aí a gente tinha lá as opções. Letra A, os elementos, os átomos. Y e Z são isótopos. X e Z são isótopos. X e Y, isóbaros. O átomo Z possui 143 nêutrons. O átomo Y possui 92 prótons. A gente vai analisar cada afirmativa para dizer qual está certa e qual está errada. Então, vamos lá. Então, eu montei aqui a minha reação de transmutação, né? O primeiro elemento químico, né? X, né? Ele emite uma partícula alfa. Aí o elemento Y, né? Vai ter número de massa 234 e número atômico 90. Porque toda vez que um elemento químico emite partícula alfa, o novo elemento químico terá número de massa com 4 unidades a menos e número atômico 2 unidades a menos. Aí o elemento Y, ele emite partículas beta, se transformando no elemento químico Z. O novo elemento químico terá carga elétrica com uma unidade a mais, 91. E o número de massa permanece constante. Analisando, então, as afirmativas, nós temos que, na afirmativa A, que o elemento químico Y e o Z, eles não são isótopos. Por que não são isótopos? Aqui, ó, um tem número 90 e o outro tem o número 91, são diferentes. Tá? Como são diferentes, não são isótopos. Então, a letra A a gente já desconsidera, tá? Vamos analisar agora, sobrou a B, a C, a D e a E. A B são isótonos, né? X e Z são isótonos. Então, a gente faz a diferença aqui, ó, 238 menos 92. 8 menos 2 dá 6. 23 menos 9, 14. Aí vai dar 146. Depois, o Z, 234 menos 91. 4 menos 1, 3. 23 menos 9, 14, 143. Então, tem valores de número de nêutrons diferentes. Então, a alternativa B também está errada. Alternativa C, o elemento X e Y. X e Y são isóbaros. Vamos olhar o número de massa. Um tem número de massa 238, o outro tem 234. São diferentes. Não são isóbaros, então eu desconsidero. Letra D. Z possui 143 nêutrons. Nós já tínhamos feito essa conta. 234 menos 91, 4 menos 1, 3, 23 menos 9, 14. Aí vai dar 143. Então, essa daqui está correta. E a letra E, Z não possui 92, Z possui 92 prótons, né? Não, possui 91, né? Se a gente for ver aqui o Z, ó, ele tem número atômico 91, então significa que o número de prótons dele é 91. Então, a alternativa correta, a alternativa D de dado. Tudo bem, Gabriele? Entendi, obrigada. É que, na verdade, eu montei a equação, só que eu não vi, eu marquei a letra C, Entendi. porque eu levei em conta o número de massa deles. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas não tem problema não, tá? Tá bom. Mas a Importante. equação ficou assim, só que aí na hora de marcar, que eu levei em conta o número de massa e não calculei o número de nêutrons. Entendi. Mas tá bom, obrigada. De nada. Ô, professor Anderson, o senhor tá assim, tipo, tá filmando no caso a aula, tá gravando? Ela tá gravando. Ah, beleza. Tá bom? Aí depois eu vou ver se aí eu coloco lá no Facebook e compartilho o link. Professor, a correção é para copiar?
Sim, é para copiar. Correção é para copiar, por gentileza. Tá bom? Continuando. Então, A2, ok, né? A3, pessoal. Ao se desintegrar o átomo de radônio, 86, se transforma em polônio, 84. Qual é o número de partículas alfa e beta emitidas no processo? Ou seja, semelhante ao exercício anterior. Então, o que a gente faz? Montei aqui a minha reação de transmutação, tá? Então, aqui, radônio, ele emite X partículas alfa e Y partículas beta, se transformando no polônio 210. Então, aplicando aqui, balanço de massas, né? Vai ficar aqui, 222 igual a 4 vezes X, Y multiplicado por 0 vai dar 0, mais 210. Aí, eu resolvo, agora eu tenho uma equação do primeiro grau, vou achar o valor da minha incógnita, que é o x. Então, vai ficar 222 menos 210 igual a 4x. 222 menos 210 vai dar 12. 12 igual a 4x. Então, x, né, vai ser igual a 12 dividido por 4. Pessoal, como isso aqui é uma equação, 12 igual a 4x é a mesma coisa que 4x igual a 12. Aí eu isolo o x, o 4 que estava multiplicando passa para o outro membro, dividindo. Então, fica 12 dividido por 4. 12 dividido por 4, 3. Então, x igual a 3. Agora eu vou utilizar o conceito de balanço de cargas elétricas, né? Que são os números atômicos. Vai ficar 86 igual 2 vezes x, no caso aqui o nosso x vale 3, então fica 2 vezes 3, mais menos 1 multiplicado por 1, vai dar menos 1 vezes y, que vai dar menos y, mais 84. Aí vai ficar, repito aqui o primeiro membro, 86, 2 vezes 3 vai dar 6, menos y, mais 84. Aí eu peguei esse menos y, passei para o primeiro membro. Então, o y veio para cá. 86 mais 84, 90. Esse 86 que está positivo vai para o segundo membro com o sinal trocado, menos 86. 90 menos 86, 4. Ou seja, para o radônio se transformar no polônio, ele vai emitir 3 partículas alfa e 4 partículas beta. Alternativa, resposta, letra D. Tá bom? Quer que explique novamente, pessoal? Pessoal, acho que vai cair só a aula hoje, hein? Por quê? Tanto o povo falar, porque tá aqui menos 1 minuto para mim. Ah, meu Deus do céu, não é possível que isso vai acontecer. A turma falou tanto pra que mim aconteceu também lá. tá Vai cair. Vai cair agora. E o que acontece, 1, pessoal? 2, 3 e... Vai ter que entrar de novo. 1, 2, Caramba. 3 e... Então, vocês... menos de 1 minuto. Vai cair, menos de 1 minuto, já vai cair. Dá tchauzinho já. Isso é inacreditável. Você não pagou, Então, hein? vocês falar, hein, pessoal? Tanta gente elogiar, É praga do Luan. Será, pessoal? Será? Tá Vai, não sei, aparecendo, tá ali então menos vai 1 cair. minuto, não sei.